teu maná, Senhor, lá na sala das crianças. Usa as monitoras, essas crianças são tuas, Pai. Fala com essas crianças também lá, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, o verso de número 19. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio César, casado há 20 anos com Osana Arcanjo. Olha o nome da minha esposa, Osana Arcanjo. É muito de Deus, né, irmãos? Confesso que eu não precisei orar muito para saber que era do céu. 20 anos, somos pais de um casal lindo, que é Maria Eduarda, que tem 16 anos, 1,76 m, e Júlio César Filho, que tem 14, 1,88 m, calça 44. Eu estou preocupado. E eles são lindos, para a glória do Senhor, estão lá no Paraná, eu sou de Foz do Iguaçu, e estamos aí viajando o país e outras nações que Deus tem nos levado para ministrar a palavra do Senhor. É um prazer estar aqui com o pastor Marcelo, com essa igreja abençoada. Já tivemos um tempo de mesa precioso ali na residência dele, e foi muito bom, e aprove Deus estarmos aqui. Capítulo de número 13, o verso é o de número 19. Quem achou, diga amém. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Agora você vai para Atos, capítulo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, o verso de número 30, para parafrasear Mateus 13, 19, diz assim: E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Compreendes o que vens lendo? E você diz amém. Tome assento, irmãos, por favor. Se puder colocar Mateus 13, 19 para mim. Quem está projetando está onde? Lá atrás, obrigado. Irmãos, um dos grandes desafios que nós temos é entender a mensagem do reino. Eu sempre digo que o reino de Deus, ele está nas placas de muitas denominações. A mensagem, a palavra do reino, ela está em temas de muitas conferências, seminários, reuniões congregacionais. Mas pouco se entende acerca do que é de fato o reino de Deus. E o nosso desafio é compreender a mensagem do reino. Porque Jesus falou muito mais do reino do que sobre salvação. Não que salvação e reino ande de maneira desconectada. Mas para compreendermos o céu, nós precisamos compreender a mensagem do reino. E compreender a mensagem do reino é desafiador, porque muitos acreditam que fazem o que fazem pela salvação. Mas se eu fizer algo para ser salvo, então a salvação não é de graça, ela é mérito. Se eu precisar fazer algo para ser salvo, então a salvação não é de graça, por mais que ela tenha custado para o nosso Senhor Jesus muito, e para Ele não foi de graça, de fato. Mas salvação é algo imerecido, é um favor imerecido. Nenhum de nós merecemos ser salvos. Mas nós fazemos o que fazemos não é pela salvação. Fazemos o que fazemos pelo reino. Nós viemos à casa do Senhor pelo reino. Congregamos pelo reino. Servimos a Deus pelo reino. Porque para ser salvo basta confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador.
Para ser salvo, precisamos compreender o sacrifício da cruz. Mas para pertencer ao reino, precisamos compreender que o reino custa. O reino é tomado à força. E servir a esse reino é necessária a compreensão de que ele não custa apenas uma parte do nosso tempo. O salmista dizia: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não existe porcentagem no reino. Ou o reino tem tudo de nós, ou o reino não tem nada de nós. Porque servimos a Deus pelo tudo. Eu tenho uma palavra de Deus para você: a sua casa não é sua, é dele. Seu casamento não é seu, é dele. Os seus filhos não são seus, são herança dele. Aleluia, tudo que temos é do Senhor. Nós somos apenas mordomos. E quem exerce mordomia entende que tudo pertence a Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor, para a adoração a Ele. Só quem já entregou tudo para Ele, Ele dá um brado de vitória ao Senhor essa manhã. E compreender isso, talvez seja um dos grandes desafios. Eu quero que você medite no texto que está projetado aqui. Essa é uma parábola de Jesus, falando a respeito do semeador e da semente. Essa é a parábola do semeador. E Jesus está deixando claro para nós, que todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem e não entendem, preste bem atenção nesse texto, que eu considero um dos textos áureos da mensagem do reino. Jesus diz que todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Preste atenção em cada detalhe desse texto, que ele é muito profundo. Jesus está dizendo que tem gente ouvindo a palavra do reino, mas que não está compreendendo. Eu vou repetir isso aqui. Olha o que Jesus está dizendo: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Sabe o que Jesus está dizendo? O reino não é para quem ouve a mensagem, o reino é para quem compreende a mensagem. Ou seja, o chamado não é para virmos ouvir, o chamado é para que nós venhamos entender, porque o reino de Deus é uma cultura, e para implementar uma cultura se implementa com uma mudança de mentalidade. Quando você entende, há uma expansão do reino de Deus acontecendo na sua mente, e você compreende que para desfrutar desse reino, você caminha com entendimento, e à medida que você vai caminhando com entendimento, Deus vai gerando bênção sobre a sua vida. Aí você me pergunta: pastor Júlio, pode alguém estar num ambiente como esse e não entender e não compreender? Deixa eu te falar uma verdade. Existem nos cemitérios de Brasília restos mortais de pessoas que passaram uma vida dentro de uma denominação, que passaram uma vida servindo ao Senhor, que não entenderam a mensagem do reino. Pessoas que frequentaram templos, frequentaram denominações, pessoas que passaram uma vida dentro de um lugar como esse, que foram salvas? Sim, eu acredito que sim, mas que não tomaram posse do reino. O desejo daquele ladrão que estava ao lado de Jesus não era ser salvo. O desejo daquele ladrão era tomar posse do reino. Tanto que o pedido dele para Jesus foi: ó rei, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. O desejo dele era tomar posse do reino. O desejo dele era se apoderar do reino, porque ele entendeu que estava do lado de um rei. E quando você caminha do lado do rei, você quer tomar posse do reino a qual ele reina. E deixa eu te dizer uma verdade: Deus não quer só te dar a salvação, Deus também quer que você faça parte do reino dele.
Existem pessoas que passaram uma vida dentro de uma denominação. Mas pastor Júlio, foi uma vida dentro de uma igreja. Irmãos, tempo de casa não quer dizer muita coisa. O irmão do filho pródigo também tinha tempo de casa. Ele olhou para o pai e disse assim, ó, ele quis dar carteirada no pai. Eu te sirvo há tantos anos. E o pai olhou para ele e disse, você me serve há tantos anos e quer ficar fora da festa? Ele não entendeu o que estava acontecendo dentro de casa. Serviu o pai há tantos anos, estava dentro de casa, mas não entendeu o que estava acontecendo dentro de casa. Deixa eu dizer uma verdade aqui essa manhã. Você não pode tomar posse daquilo que você não entende. Eu vou repetir. Você não pode tomar posse daquilo que você não entende. Você não pode desfrutar daquilo que você não entende. Existem mistérios, existem bênçãos, existem coisas no sobrenatural de Deus, privilégios, honrarias que Deus tem preparado para nós, que Ele só vai liberar quando nós entendermos. O que gera mudança na vida de um homem não é o tanto de mensagem que ele ouve, é o quanto da mensagem ele entende. E essa é a geração que mais tem mensagens. O YouTube da vida é fast food de ministrações. Você coloca o tema da mensagem, tem um pregador lá pregando o que você quer ouvir. E nunca vimos uma geração tão anêmica, tão distante, tão almática, uma geração tão distante das verdades do reino de Deus. Porque não entende. E a mensagem mais poderosa não é aquela que você sai daquela porta para fora dizendo, uau, que palavra, que mensagem. A mensagem mais poderosa é aquela que você sai da porta para fora dizendo, eu preciso mudar de vida, eu preciso converter de verdade, eu preciso mergulhar mais na presença do Senhor. A mensagem que transforma é a mensagem que gera indignação, e a mensagem que gera indignação é a mensagem que gera mudança na sua história. Quem está comigo compreendendo, diga amém. Deus quer nos tirar do nível dos ouvintes e nos levar para o nível daqueles que compreendem. Olha que poderoso isso aqui. Pastor Júlio, qual é a consequência da falta de entendimento e da falta de compreensão? Leia o texto. Jesus diz que quando você não entende, vem o maligno e arrebata. A palavra arrebatar no original fala de roubo, rapto. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando você não entende, o maligno vem e te rouba. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que a gente perdeu no reino, tudo que a gente perdeu foi porque a gente não entendeu. Leia o texto. Jesus está deixando claro para mim e para você, eu estou sendo 100% bíblico. Jesus está deixando claro para mim e para você, que existe um cofre no reino dele. E esse cofre chama-se entendimento. O que você entende, o diabo não toca. Se o marido entender a importância da esposa, o diabo não mina o casamento dele. Se o marido entender, se o sacerdote do lar entender a importância da família, entender a importância do filho, Satanás não rouba o que é dele. Se você entender a importância do propósito, do chamado de Deus para a sua vida, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem levante do inferno, não tem Satanás, nada rouba você. Eu declaro sobre a sua vida o entendimento expandido, para que o diabo não toque naquilo que Deus confiou a você. Diga comigo, entendimento protege. Não me ajuda, diga comigo, entendimento protege. É interessante que em Atos capítulo de número 8, a Bíblia narra a história de um eunuco que servia a rainha de Candace. A rainha de Candace era uma das rainhas mais importantes da época. Se ela tivesse Instagram,
se fosse nos nossos dias, teria milhares de seguidores. Seria uma mulher muito influente. Se tivesse redes sociais, ela seria muito... Servia a ela, era tesoureiro dela. Era um homem de um gabarito muito alto, de uma posição de confiança muito grande. Ele ouve falar o que estava acontecendo em Jerusalém, que o céu havia escurecido em pleno dia, que um homem havia ressuscitado, um homem que havia morrido numa cruz havia ressuscitado, e uma igreja estava em expansão, carregando o legado e a missão desse homem. Esse eunuco prepara uma caravana e vai para Jerusalém. Enquanto ele está em Jerusalém adorando, a Bíblia diz que Filipe está lá em Samaria, pregando a palavra de Deus. Era Filipe pregando e a samaritana trazendo gente. Era Filipe pregando a palavra e a samaritana conclamando o evangelho nas ruas, como se fosse um megafone, dizendo: o profeta que eu vi transformou a minha vida. E a Bíblia diz que o evangelho tinha crescido em Samaria de uma maneira assustadora. A igreja estava em crescimento e expansão. De repente Filipe ouve uma voz que diz para eles: deixa a igreja aí e vá para a saída de Jerusalém, vá para as bandas de Damasco. Filipe não entende, porque a igreja estava crescendo, o trabalho estava fluindo de uma maneira assustadora, mas a ordem de Deus é: larga tudo e vá para a saída de Jerusalém. Você já reparou que Deus é Deus de pedidos absurdos? Todas as vezes que Deus te der uma direção, a direção de Deus vai confrontar a sua realidade. Vou repetir isso aqui, que alguém precisa pegar isso. Todas as vezes que Deus te der uma direção, a direção de Deus não vai fazer sentido com a sua realidade. Você vai olhar para o seu momento e vai dizer: não faz sentido. Todas as vezes que Deus te der uma direção, você vai olhar para o seu momento e a direção de Deus não vai encaixar com o seu momento. Quer um exemplo? Já reparou que quando Deus dá uma direção para a gente, a primeira coisa que a gente não tem é dinheiro para fazer o que Deus quer que a gente faça? Geralmente o recurso é escasso. Por quê, pastor Júlio? Porque para caminhar na direção de Deus, a gente não usa a calculadora da terra. A gente usa a calculadora do céu. Na calculadora da terra, Gedeão está calculando: eu preciso de 32 mil homens para vencer essa guerra. Na calculadora do céu, Deus está dizendo: é só 300 para você vencer essa batalha. Aleluia. Não fecha a conta. Quem é de exatas então se perde. Quem carrega tudo controlado, quem é de exatas, os gastos, a conta, tudo controladinho. Aí vem Deus dar uma direção, Ele fala assim: não, Senhor, a conta não fecha, loucura. Só que a fé é quase um pezinho na loucura. A fé não é irresponsável, mas ela é quase loucura. Porque Deus, quando te dá uma direção, Ele não abre uma conta bancária para você. Ele potencializa a sua fé. Porque quando a sua fé é potencializada, Deus começa a mandar o recurso. Para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Quando Deus dá uma visão, Ele dá provisão. Quando Deus dá uma direção, Ele diz: vai, porque o dinheiro vai vir de onde você menos espera. Só quem já experimentou a provisão de Deus no deserto, dá um glória a Deus essa manhã. Aleluia. Ah, pastor Júlio, eu estou esperando dinheiro para fazer o que Deus quer que eu faça. Você nunca vai fazer o que Deus quer que você faça. Porque o recurso não vem antes do propósito. O recurso vem dentro do propósito. Eu vou repetir: Deus não manda recurso antes do propósito. Deus quer que você caminhe por fé, porque o recurso vai vir dentro do propósito. Jesus mandou Pedro pescar um peixe. Pedro pescou o peixe. O peixe era o propósito. O recurso estava dentro do propósito. Aleluia. Aleluia. Filipe não entende, mas ele larga a igreja. Ele é obediente. E ele vai para a saída de Jerusalém.
Eu imagino ele chutando pedrinha e dizendo: o que eu estou fazendo aqui? De repente vai vindo uma caravana linda, uma carruagem espetacular, maravilhosa. Dentro daquela carruagem o eunuco está com os pergaminhos, que eu tenho certeza que ele conseguiu pela influência que ele tinha. Ele está com os pergaminhos abertos, lendo o livro do profeta Isaías. E a Bíblia disse que ele lia e não entendia. Você consegue imaginar alguém que vem para a escola bíblica dominical e não entende nada? Você consegue imaginar alguém que lê a palavra e não entende? Tem gente que lê e vive com a mente bitolada. Porque para a gente, irmãos, Deus não quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a gente, porque se a gente mudar, a história muda. O Deus que quer gerar crescimento em nós, quer gerar uma mudança de mentalidade, porque é a partir da mudança de mentalidade que tudo à nossa volta muda. E deixa eu te dizer, dá trabalho para mudar. Tem gente que dá muito trabalho para Deus. Sabe quantas horas levou para tirar o povo do Egito? Aquela multidão saiu, o historiador Flávio Joséfo disse que foi em torno de 26 horas para aquela multidão sair do Egito. 26 horas. Desde a hora que Faraó liberou a saída do povo, até a última pessoa que saiu do Egito, foram 26 horas. Sabe quanto tempo levantou para tirar o Egito? Para tirar o Egito de dentro do povo. E mesmo assim, 40 anos se passaram e o povo não tomou posse daquilo que Deus havia prometido a ela. Por quê? Porque mudar a gente de lugar, para Deus não tem trabalho nenhum de mudar a gente de lugar, de mudar a nossa situação, de mudar, de colocar a gente num lugar favorável. Deus não tem trabalho nenhum. Agora mudar a gente, mudar a nossa mentalidade, tirar a mentalidade de escravo, tirar a miséria de nós. Outro dia eu estou viajando, e eu sempre que eu viajo, eu passo pelo mesmo lugar. É sempre o mesmo trajeto para o aeroporto, e da minha casa no aeroporto dura em torno de 40 minutos. E eu lembro de passar na frente e ver aquelas casas que a prefeitura faz para entregar para as pessoas. Aquelas casas, em cada lugar tem um nome, Coapar, Soab, Minha Casa Minha Vida, esses projetos. As casas tudo bonitinha, pastor Marcelo, tudo alinhadinha. Passa lá agora para você ver como é que está. Todas as vezes que eu passo, eu lembro do dia da inauguração daquele lugar. As casas todas pintadas, todas bonitinhas. Você passa agora lá, é um lixo só. E as pessoas vivem culpando o governo, vivem culpando, a culpa é sempre de alguém. Porque é gente que não tem mudança de mente, gente que não entende. A culpa é sempre de alguém. É um vitimismo. Você passa lá na frente, aquela miséria. Por quê? Porque tiraram o povo da miséria, mas não tiraram a miséria de dentro do povo. Isso é para você pensar. Pega um morador de rua agora, leve para a sua casa, dê um banho nele, coloque a sua melhor roupa, pega o seu melhor terno, a sua melhor gravata, coloque nele, deixe ele bonito, de barba feita, alinhado. Você não vai ter dificuldade talvez de fazer isso com ele. Agora, segurar ele dentro da sua casa, você vai ter dificuldade. Porque ele passou 10, 15, 20 anos na rua, e ele acha que a rua é a casa dele. Um homem que dorme na rua o tempo todo vai ter dificuldade de dormir numa cama confortável. Pode colocar ele num hotel 5 estrelas. É capaz dele deitar no chão para dormir. Porque não existe cama confortável para quem tem uma mentalidade de escravo. Não existe hotel de luxo. Não existe terra prometida. Isso aqui é para te confrontar mesmo. Aí
Aí as pessoas que vivem isso vêm para o reino de Deus e acham que Deus vai mudar. Aí a gente vive de campanha e busca de bênção, busca de milagre. E Deus está dizendo: eu não quero fazer um milagre através de você e por você, mas eu quero fazer um milagre em você. Porque se eu fazer um milagre em você, tudo à sua volta vai mudar. Mão direita para cima e mão esquerda para cima. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses o que você não cresceu nos últimos 10 anos. Eu vou repetir isso aqui. Eu profetizo que você vai mudar nesses últimos meses o que não mudou nos últimos 10 anos. Você vai tomar posse da totalidade das promessas que Deus tem para a sua vida. Quem recebe essa palavra dá um brado, glorifica, aplaude, faz alguma coisa aí. Aleluia. O eunuco está voltando do mesmo jeito que foi. O eunuco foi e adorou, não entendeu o que adorou. Foi para o templo, não entendeu. Está voltando sem entender. Mas de repente Filipe grita: ei! Entendes tu que lê? Entendes tu que lê? A resposta dele me constrange, porque ele disse assim: como poderia, se algum homem não me orientar? Olha aqui, Atos capítulo de número 8, verso de número 31. Ele diz assim: como poderia? Atos capítulo de número 8, verso de número 31. Como poderia entender se alguém não me explicar? Deus usa pessoas para abrir o nosso entendimento. Deus usa pessoas. Por que Deus usou Filipe para abrir o entendimento dele? Porque Filipe tinha revelação. Quer viver o que Deus tem preparado para a sua vida? Ande com gente que tenha a revelação que você precisa. Ele tem as escrituras, mas ele não tem a revelação. Filipe andou com Jesus e tinha a revelação de quem ele era. Quem anda com Jesus tem revelação da palavra. Como poderia? E eu vou apertar aqui. Eu não sei se eu tenho liberdade para falar o que eu preciso falar, mas eu vou falar. Todas as vezes que Deus quer gerar crescimento em você, transformação em você, Ele vai usar alguém para te confrontar. E essa é uma geração que não quer ser confrontada. Tem gente que fala assim: pastor Júlio, eu não aguento mais de tanta crítica. Eu falei: irmão, celebre as críticas. Crítica não mata ministério. Crítica não mata quem é chamado por Deus. Sabe o que mata chamado e ministério? Bajulação, tapinha nas costas, elogio. Tem muito ministério falido porque recebeu elogio demais. Crítica, perseguição, rejeição, tudo isso é plataforma de lançamento para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Deus, quando quer gerar crescimento em você e abrir o seu entendimento, Deus usa pessoas para te confrontar. Aí Deus faz eu casar com uma mulher que vive me confrontando. Porque é melhor o confronto de quem te ama do que um abraço de quem quer ver o seu pior. É melhor o abraço, é melhor o confronto de quem ama você de verdade. Irmãos, se tiver uma fila de orgulhoso aqui, eu sou o primeiro. A gente vai brigar para ver quem é o primeiro. E é onde Deus mais mexe comigo. Eu estou um dia, escuta essa. Eu saí do seminário teológico. Não, eu era o C.S. Lewis da igreja. Eu era o John Piper. Pensa num... Não, agora eu sou teólogo. Agora eu sou o suprassumo dos obreiros. Aí eu estou um dia no culto, Assembleia de Deus lá em Foz do Iguaçu, na Vila C. Estou em um culto, sentadinho do lado do meu pai e o irmão Manuel. Desculpa, o irmão Jeremias vai dar uma palavra. O irmão Jeremias sobe com aquele cabelinho branco dele, lê um texto e começa a falar coisas que não estava no texto. E eu critiquei a palavra dele o tempo todo.
Meu pai torcia o bico. E eu sei quando meu pai não gosta. Acabou o culto, aquele negócio todo, ele fala assim, ó, vai lá em casa terça-feira para nós tomar um tererê. Lá no tererê para nós, lá no sul é mate gelado. E a gente gosta. Falei, eu vou. Terça-feira eu estou sentado com ele, tomando um tererê, e aquele negócio, conversa, e tal, e tal, e tal. De repente ele olhou para mim e falou assim, eu preciso te dizer umas verdades. Nunca mais sente do meu lado no culto para criticar quem quer que seja. Eu tomei um susto. Ele falou assim, eu pedi para Deus te dar estrutura para você ouvir o que você precisa ouvir. O que o irmão Jeremias tem de ministério, você tem de vida. Você não era nem nascido, ele já fazia a obra de Deus. Aí meu pai disse para mim, confronto. Meu pai disse assim, se a sua teologia não serve para servir os irmãos de mais idade na igreja, sua teologia não serve para nada. Eu fui, sabe quando você toma uma chicotada que você vai, eu fui escorregando na cadeira assim. Ele olhou para mim e disse assim, se a sua teologia não serve para servir, sua teologia não serve para nada. Se o seu conhecimento não te faz mais humilde, o seu conhecimento te torna arrogante, o seu conhecimento não vai te levar para lugar nenhum. Aí, irmãos, eu saí de lá bravo. Mas foi aniversário dele, agora, no dia 28 de agosto, foi aniversário do meu pai. E eu lembro do aniversário dele, na hora da oração, ele pediu para mim orar. Antes de orar, eu agradeci a ele por essa palavra naquele dia. Eu falei, pai, muito obrigado. Por quê? Porque eu aprendi, se você não tem ninguém que te confronta, pague alguém para te confrontar. Faz um pix. Porque a gente confunde afronta com confronto. Sabe o que é afronta? Deus lá no Éden, Ele confrontou Adão e Eva, mas Ele cuidou para que a nudez de ambos não fosse exposta. Quem te confronta, te esconde e te protege. Quem te afronta, te expõe e te envergonha. Rejeite a afronta que te expõe e te envergonha, porque a afronta é de Satanás, mas o confronto é do Espírito Santo de Deus. Deus vai levantar pessoas para te confrontar, mas é esse confronto do Espírito que vai alinhar você com o propósito dele. Quem recebe essa palavra essa manhã aqui? Como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe. Você consegue imaginar alguém, um eunuco, convidando Filipe a subir e a sentar junto a ele? Senta aqui e abre meu entendimento. Senta. Ele foi intencional, irmãos. Olha aqui para mim. Existem conexões que nós precisamos ser intencional para ter. Existem mesas que a gente tem que ser intencional para sentar. Precisamos ser intencional para estar perto de pessoas que nos projetam. Quer um exemplo? Quando Maria recebe a mensagem do anjo, Maria ouve dele a seguinte palavra: Isabel, a tua prima, está grávida de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. O anjo mandou Maria se encontrar com Isabel? Não. Mas quando o anjo se ausentou, quando Maria olhou para o anjo e disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. O anjo se ausenta, o que Maria faz? Prepara a mala e ó para a casa de Isabel. Porque quem está gerando junto, tem que caminhar junto. Não, eu vou repetir. Quem está gerando junto, tem que estar na mesa junto. Quando as duas se encontraram, a Bíblia diz que o que Maria estava gerando se comunicou com aquilo que Isabel estava gerando. O Espírito testifica, você está gerando junto no mesmo propósito. Eu profetizo que Deus vai te conectar com pessoas que estão gerando o mesmo propósito que você. Aleluia, aleluia. Se Filipe não aparece, o eunuco ia voltar sem entendimento. Mas o eunuco entendeu, foi Deus que colocou esse rapaz aqui. Deixa eu trazer ele para perto. Não expulse da sua vida quem Deus colocou para te abençoar.
Não tire da sua vida quem Deus colocou na sua caminhada para projetar você nesse ciclo. Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Senta comigo e olha que poderoso o verso de número 32. A Bíblia diz que Filipe começou a falar sobre as Escrituras. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o tosqueador. Ele não abriu a sua boca. O que me chama a atenção é que Filipe começou a falar de Jesus. Outro dia me perguntaram, pastor Júlio, como que eu sei que eu estou na mesa certa? A mesa certa é a mesa que Jesus está nela. Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou no lugar certo? O lugar certo é o lugar que Jesus está. Pastor Júlio, como que eu sei? Irmãos, eu tenho uma palavra poderosa essa noite aqui. Se eu fosse você, eu voltava. Não, vou repetir. Eu sei que domingo, talvez pastor, 2 cultos, é cansativo. Não perde, eu tenho uma palavra de Deus para essa noite. Entenda, quando Deus coloca você no lugar certo, o lugar certo é o lugar onde Ele está. Aleluia. Olha o verso de número 36 e eu caminho para encerrar. Agora era a hora de você dizer verso de número 36. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água. Chegaram a certo lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? É interessante, pastores, obreiros, que em nenhum momento Filipe disse: chegou a hora de você se batizar. Em nenhum momento Filipe convidou ele para o batismo. Em nenhum momento Filipe disse assim: eu tenho uma água ali, vamos lá para você ser batizado. Não. Quando você entende, você não precisa de convite. Irmãos, olha aqui para mim. Não perca tempo querendo arrastar gente que não está no mesmo nível de entendimento que você. Já reparou que tem gente perdendo tempo com coisas que um dia você perdeu tempo? Porque quando você vai crescendo com Deus, você vai amadurecendo em Deus, tem coisa que vai ficando para trás. Aí você vê gente perdendo tempo com coisas que você fala: irmã, eu sei, eu já passei nessa fase aí. Deixa eu dizer para você, evolui, deixa para lá, deixa essa batalha na mão de Deus, fique em silêncio. Deus vai comprar essa guerra por você, Deus vai comprar essa batalha por você. Não perca tempo com coisas que não te acrescentam. Deus tem algo novo para a sua vida. Eu tenho dificuldade, pastor Marcelo, com gente que você tem que ficar arrastando ele para tudo. 20 anos dentro da igreja, você tem que ficar arrastando ele. 30 anos, e ele vive lá: não, conta comigo, me chama, hashtag tamo junto, quando você precisa, cadê? Por quê? Porque ele não entende. Gente que não entende vive querendo ser arrastada, vive se vitimizando, vive falando do problema. Gente que não entende é emocional, vive emotiva, vive apática, vive omissa. Agora a gente que entende, ele olha para a água e está dizendo: eu quero mergulhar, eu quero mergulhar, eu quero mergulhar na presença do Senhor. Ele olha e diz assim: eis aqui a água, o que me impede? Quando você entende, nada mais te impede. Tem coisas que te impedia, que se você entender não vai te impedir mais. O que me impede? Nada. E agora o verso seguinte eu encerro de fato. Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê? Creio. Você entende? Entendo. Se você crê e você entende, então é lícito. Você vai mergulhar naquilo que Deus tem preparado para você. Fique em pé. Cadê o meu tecladista? Fique em pé em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus tem preparado algo poderoso para a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que as águas que te convidam para um mergulho essa manhã, elas já estão agitadas. Chegou o momento de você desfrutar do que Deus tem preparado para a sua vida. Eu quero orar por alguém que está aqui essa manhã. Eu tenho 5 minutos e eu encerro.
Eu quero orar por alguém que está aqui essa manhã, que tem alguma coisa que impede você de romper. Tem alguns anos que você tenta avançar e não consegue. Você se sente andando em círculo. Sai do seu lugar rapidinho e vem aqui que eu quero orar por você. Você que entrou aqui essa manhã, pastor Júlio, eu preciso romper nas finanças. Eu preciso romper no meu casamento, eu preciso romper, eu não sei que área. Isso aqui é uma oração para quem tem fé. Se você não tem fé, fica no seu banco. Isso é oração para quem tem fé. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Venha, venha, não precisa ter vergonha. Venha, eu não vou te expor. Venha, venha, venha. Isso aqui é para quem tem fé. Alguém que entrou aqui, pastor Júlio, eu preciso mergulhar. Eu estou indignado. Não, alguém que tem, o Espírito Santo tem colocado na sua vida um sentimento de indignação. Você tem olhado para as coisas e tem dito, não, Deus tem melhor para mim. E tá bom, eu sei que tá bom, mas eu preciso de mais, eu preciso de mais. Sai do seu lugar e venha, venha. O reino de Deus é para os sedentos. O reino de Deus é para os famintos. Venha, venha, feche seus olhos e comece a falar com Deus. Venha para o altar, venha para o altar, venha para o altar. Eu profetizo expansão nas suas finanças. Eu profetizo o melhor de Deus, aleluia, no seu casamento. Eu profetizo o melhor de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua vida, Pai, sobre a paternidade, sobre aquilo que Deus te confiou. Sobe a adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. O que me impede? Deus está dizendo que nada te impede. Nada te impede. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Vai, adora, adora. Teu nome é o mais alto, seu nome é o maior, seu nome é sobre todo. Vai! Os reinos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todo. E os anjos clamam, santo, toda criação. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Santo, exaltado. Cadê os crentes do aleluia, do glória a Deus? Cadê os crentes que começam a sua manhã adorando? Tem gente que adora o Senhor aqui. Tem adorador aqui essa manhã. Tem adorador que está vendo o rio fluir de Deus e está dizendo, eu quero mergulhar nessa manhã. Só quem sente o fluir de Deus, quem fala em línguas espirituais, quem é cheio de Deus, grita, glorifica, adora, celebra. Nada te impede, nada te impede. Nada vai impedir você de avançar. Teu nome é sobre todos. Seja adorado, Jesus. Os tronos E domínios, governos e poderes, seu nome aleluia. é sobre Só um pouquinho. todos. As mãos lá em cima para receber. Eu profetizo em nome de Jesus que nada vai parar o que Deus tem preparado para você. Há um fluir de Deus aqui, os rios de Deus estão sendo agitados essa manhã. Não se preocupe com o Brasil. Hoje é ano de eleição, hoje é dia de eleição. Talvez você está preocupado com o Brasil. Deus está dizendo, descansa. Aleluia, há uma igreja poderosa que está se levantando nesses dias. Descansa, tudo que acontece é para a honra e glória do Senhor. O mundo jaz em trevas, mas a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu profetizo o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo o fluir de Deus sobre as suas emoções. Eu profetizo o fluir de Deus sobre a sua chamada, sobre o seu ministério. Eu profetizo o fluir de Deus sobre a sua caminhada. Eu profetizo o fluir de Deus sobre as suas finanças. O fluir de Deus sobre a vida dos seus filhos. Ei, mãe, você que está chorando por eles essa manhã, Deus está dizendo que está cuidando deles para você. Ei, pai, você que está chorando pela sua casa, Deus está dizendo que está cuidando de tudo para você. Essa é uma semana de aquilo que te impede de avançar não vai te impedir mais. Receba o melhor de Deus. Receba a glória, receba em nome de Jesus, ânimo. Eu repreendo toda fadiga mental, todo desgaste mental,
mental, emocional, psicológico. Alivia o fardo, alivia a carga. Você vai sair daqui leve hoje. Você vai sair daqui leve hoje. Você vai dormir, você não vai precisar de Rivotril, não vai precisar de remédio de tarja preta. Vai dormir como o salmista dormiu. Eu me deitei e dormi e acordei, Senhor, porque só o Senhor me sustenta. O Senhor me faz habitar em segurança. Aleluia, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me fazes habitar em segurança. Receba o melhor de Deus sobre a sua vida. Seja impactado agora. Aleluia, 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 aleluia. Segura. Eu já vou orar para você que está, por você que está aqui essa manhã. Eu quero orar se tem alguém aqui que quer se entregar para Jesus. Alguém que quer se entregar para Jesus. Pastor Júlio, eu não pertenço. Eu não faço parte da igreja. Eu não pertenço a nenhuma. Eu não pertenço à igreja. Eu não estou falando de denominação, de credo religioso. Eu estou falando de igreja do Senhor. Eu te convido a participar dessa igreja. Eu te convido a participar da igreja universal do Senhor. A igreja universal. Qual igreja universal, pastor Júlio? A universal brasileira. Não. A igreja no macro, o corpo de Cristo. E essa igreja é parte dessa igreja. E Deus plantou essa igreja aqui porque essa igreja tem princípios e valores do reino de Deus. Eu te convido a fazer parte dessa família aqui. Cadê você? Tem alguém que quer fazer parte? Tem alguém que quer? Levanta a sua mão que eu quero orar por você de maneira mais incisiva. Cadê você que quer se entregar a Cristo? Você que quer fazer parte do corpo de Cristo, quer cear, quer celebrar, quer se batizar. Não sei qual é a decisão que você tem que tomar nesses últimos dias. Talvez você que, pastor Júlio, eu quero reatar minha aliança com Deus. Faz tempo que eu não sei, faz tempo que eu estou distante de Deus e eu quero reatar a minha aliança com Ele. Cadê você? Essa é sua oportunidade. Cadê você? Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Eu vou orar. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Vem aqui, filha, que eu quero orar por você. Temos uma alma para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Não celebre, os anjos estão em festa. Celebre, faz com força. Os anjos do Senhor estão em festa. Uma jovem. Eu vejo muita oração sobre você, filha. Muita oração. Eu vejo uma família de joelhos por você. Muita gente orando por você. Aleluia. Hoje a salvação chegou a essa casa. Você crê nisso? Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Eu vou contar até 3. Cadê você? Mais alguém, rapidinho. Mais alguém para Jesus? Não temos? Estenda a mão para cá. Nós entregamos essa vida nas tuas mãos, Senhor. Declaramos o nome dela escrito no livro da vida. Declaramos ela abençoada. Declaramos ela parte do corpo de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode glorificar ao Senhor? Senhor, eu abençoo essas vidas que aqui estão. Eu declaro eles, Senhor, aleluia, todas as limitações caem por terra. Tudo aquilo que impede eles de avançar cai por terra. Eu declaro eles abençoados. Eu declaro uma semana de surpresa da tua parte. Eu declaro uma semana de boas notícias. Quem pode aplaudir, celebrar, volte para o seu lugar, glorificando, exaltando, celebrando o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Falei, irmãos, Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Fica de pé, igreja, vamos orar. Cerimonial já preparado no seu lugar. Chamo os pastores aqui na frente para me ajudarem. Nesse momento nós iremos cercar a mesa do Senhor. À noite teremos ainda o pastor Júlio, que Deus abençoe. Verdadeiramente, tudo isso que foi tratado ao coração aqui do pastor Júlio. Um dia teve um almoço de pastores, não conhecia, né, pessoalmente. Teve um almoço de pastores lá na minha casa. E aí, um amigo do amigo dele que o levou, né? Pastor, posso levar o pastor Júlio? Falei, claro, se quiser até morar lá na minha casa, pastor. E ali, ele é conhecido como o pastor das frases, né, nacionalmente. Então, quando ele conversa com a gente lá, parece que cada palavra é uma frase daquela. E vai quebrantando.
e Deus vai trazendo aquilo, o novo. Então, Deus abençoe esse servo do Senhor. À noite, eu peço aos obreiros, membros dessa igreja, vamos estacionar aqui no Biângulo, se puder vir a pé, tem muitos irmãos que moram aqui próximo, nós vamos estacionar para receber as pessoas aqui. O nosso estacionamento, ele não cabe mais, graças a Deus por isso, e nós vamos fazer essa logística. Amém, igreja? Amém? Às 19 horas, então. O único recado é dia 18, nós temos a vigília, e na sexta-feira, campa dentro, todas as crianças da nossa igreja irão orar, adorar ao Senhor aqui dentro. Inscreva-se, procure a liderança aqui, e no dia 18 nós teremos aí a vigília, 18 de outubro, uma bênção, o pastor Niero, o pastor Carlos Isaías, louvores, pregações, então vai ser uma bênção, amém? Incline sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te apresentamos nesse momento, meu Pai, queremos cercar a mesa do Senhor. Obrigado por essa palavra que realmente mude algo dentro dos corações. Eu te peço que participe também, Senhor. O Senhor é bem-vindo. Nós te entronizamos também, Senhor, neste momento. Queremos cercar a tua mesa. Fica conosco, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Oremos. Eterno Deus, entendemos a tua palavra nesta manhã, Senhor. Entendemos, ó Deus, que agora vamos participar do corpo e do sangue do teu Filho Jesus Cristo. E com esse entendimento, meu Deus, nós consagramos esse elemento, ó Pai, o qual representará tipologicamente o corpo